Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Em Araraquara são exatamente 18 horas e 54 minutos. Temperatura na marca dos 30 graus. Hoje, dia 31 de março. Vejam os destaques do RCIA Notícias desta terça-feira. Começamos pelos destaques do mundo. A Itália tem mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19. Bolsonaro cita fala alinhada à Organização Mundial de Saúde. Recolhimento do Fundo de Garantia de Domésticos também poderá ser suspenso por 3 meses. Desemprego. O desemprego subiu antes do início da crise do coronavírus no Brasil. Governador de São Paulo ameaça ir à justiça se Bolsonaro decretar a reabertura do comércio e Moro autoriza uso da Força Nacional nas ações de combate à doença. As últimas notícias da crise do coronavírus. As notícias de Araraquara. Araraquara conta com 3 casos confirmados do Covid-19 e um óbito. A secretária de Saúde, Eliana Onaim, veio a público com o boletim extraordinário do comitê. E pulverização e suspensão de radares, vejam as indicações da Câmara Municipal. Durante a pandemia, parlamentares indicam suspensão de cobranças e até a pulverização com cloro à Prefeitura. Estas e outras informações você vai conferir agora no RCIA Notícias. Portanto, boa noite. É um motivo de orgulho adentrar na sua casa através das redes sociais. Estamos começando mais uma edição do RCIA Notícias nesta terça-feira. E são exatamente 18 horas e 56 minutos. Estamos falando diretamente do nosso estúdio alternativo dos altos do Jardim Universal, na região central do estado de São Paulo. A nossa equipe de jornalismo trabalhe incansavelmente para que as informações possam chegar até você de maneira precisa. Compartilhem esta live, o primeiro noticiário no formato TV Web para as redes sociais de Araraquara, e ajude a disseminar as notícias no Facebook, Instagram, Twitter e pelas outras ferramentas das redes sociais. E eu já vou abrindo espaço neste momento para o editorial com o jornalista Ivan Roberto Peroni, que abre esta edição de terça-feira. Boa noite, Ivan. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos aqueles que nos seguem neste momento. Hoje a cidade amanheceu com um clima diferenciado, né? Mas dentro do nosso noticiário, Giovanni, nós vamos pelo menos focar 3 assuntos que eu considero importantes, além de tantos outros que os nossos companheiros vão trazer. A Prefeitura de Araraquara acaba de interditar a pista do Parque Infantil, aquela pista em que as pessoas normalmente utilizam para a realização de caminhadas. Esse é um dos assuntos. Um outro que eu vou tocar também diz respeito à sessão da Câmara Municipal realizada
nesta terça-feira à tarde, e a Câmara acabou aprovando recursos para o combate à epidemia ou pandemia, né? O mais triste, contudo, fica por conta de que, em tempos de coronavírus, um incêndio criminoso no lixão. O Departamento Autônomo de Água e Esgoto acaba de divulgar para o nosso portal uma nota, e sobre esses três assuntos é que a gente vai falar um pouco mais daqui a alguns instantes, em nome da Panificadora Pérola e também da Souza Ramos Assessoria Contábil. Tá certo então, Ivan. Daqui a pouquinho, então, eu peço o seu retorno para que possamos dar sequência no RCIA Notícias. Até já! E vamos agora para as informações pelo mundo. A Itália registrou, desde o início da pandemia do coronavírus, mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19. Informaram nesta última segunda-feira as autoridades da saúde do país. A Itália também registrou, até o momento, ao menos 11.591 mortes pela doença. Entre domingo e segunda-feira foram 812 mortes, segundo o país mais atingido no mundo pelo Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. A Itália registrou uma queda no número de contágios nas últimas 24 horas, 4.050, a menor taxa desde o dia 17 de março. No total, são 101.739 infectados. Já na Espanha, o segundo país da Europa com mais casos e mortes, a Espanha registrou 812 novas mortes por complicações provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O balanço de mortes supera 7.000 no país, informou o Ministério da Saúde local. O número de mortes entre domingo e segunda é inferior ao número recorde de 838 registrado no balanço anterior. E o avanço da doença em território espanhol chegou às autoridades de saúde. São quase 12.300 profissionais da área infectados com o novo coronavírus. Ao menos 14% do total de 85 mil pessoas contaminadas em todo o país. Fernando Simon, chefe de emergência de saúde, foi diagnosticado com o Covid-19 e precisará ficar em isolamento. As notícias e as informações do nosso território brasileiro. Desemprego subiu antes do início da crise do coronavírus no Brasil. A taxa de desemprego no Brasil subiu 11,2% para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, antes, portanto, do início da pandemia do coronavírus no país. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, nesta terça-feira, houve um aumento de 479 mil pessoas na fila do desemprego na comparação com o trimestre imediatamente anterior, totalizando 12.300 milhões de desocupados no país. A próxima notícia: a taxa de desemprego do Brasil, que subiu de 11,2% para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, antes, portanto, do início da epidemia do coronavírus do país. Segundo esses dados, foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. O adiamento do recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, durante a epidemia do novo coronavírus, anunciado pelo governo, valerá para todas as categorias, inclusive trabalhadores domésticos. Para ter a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia, os empregadores permanecem obrigados a declarar as informações até o dia 7 de cada mês, por meio de conectividade social ou e-social. Se houver rescisão do contrato de trabalho, o empregador passa a ser obrigado a recolher parcelas do Fundo de Garantia suspensas, bem como os demais valores devidos ao recolhimento rescisório, sem incidência da multa e encargos devidos. E a última notícia do Brasil: o
O presidente Jair Bolsonaro informou na manhã desta terça-feira, dia 31, em frente ao Palácio da Alvorada, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu ontem a importância de os países atacarem ao mesmo tempo a pandemia do novo coronavírus e a ameaça ao desemprego. Para o presidente, houve um alinhamento de discurso. Vamos ver agora a fala do presidente Jair Bolsonaro. Está todo mundo em casa. O que acontece? Nós temos dois problemas, o vírus e o desemprego. Dois problemas, que não podem ser dissociados. Tem que trabalhar, nós temos que atacar juntos. Quando eu comecei a falar isso, entraram até com processo no Tribunal Penal Internacional contra mim, me chamou de genocida. Sim, companheiro. Eu sou genocida, um absurdo, né? Defendendo o direito de você levar um prato defendendo de comida pra o pão à mesa do cidadão e o pessoal discordando disso. A gente vê que ele estava um pouco constrangido. Está aí, portanto, a fala do presidente Jair Bolsonaro, e hoje que causou muito tumulto junto à Organização Mundial de Saúde, até mesmo porque Tedros Adhanom teve que se manifestar dizendo que não foi muito bem essa fala. Mas durante o programa, no RCI Debate, nós vamos debater sobre esse assunto. E agora, neste momento, eu peço para a nossa produção que entre em contato diretamente com Carlos Alberto Baldassarri para que possamos ter as informações do boletim da região. Mas antes, é importante que se diga que o último boletim do Covid-19 aqui, que o Ministério da Saúde acabou de informar, nós temos, para se ter uma ideia, no país, 201 óbitos por Covid-19. E em São Paulo lidera com 136 casos. E, para se ter uma ideia do número em percentual, são 67,66%, praticamente a totalidade dos casos que aconteceram em São Paulo. Das 201 mortes, portanto, são 136 casos. Carlos Alberto Baldassarri, boa noite. Eu gostaria de obter as informações com você a respeito dos números da região. Vamos lá, então. Boa noite a você, Giovanni, a todos que acompanham. Vamos conferindo aqui a região, começando com o Américo Brasilense, 34 notificações. Antes, Baldassarri, eu gostaria que você falasse em nome da Imobiliária Borsari. Eu ia deixar para o final, mas vamos lá então. Borsari Imóveis compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e também residências em condomínios. A Borsari fica na rua Maria Janase Biagione, 556, no centro de Araraquara, ali pertinho da Igreja Matriz. O telefone da Borsari é o 3301-1020. Mas como a Borsari está acompanhando, né, e seguindo as normas da Prefeitura, está com as portas fechadas, você pode acessar a Borsari pelo site borsariimóveis.com.br. Tá certo, Giovanni? Tá certo, conferido. Vamos, então. Américo Brasilense, 34 suspeitos. Ibitinga, 13. Uma pessoa está na UTI em estado grave. Gavião Peixoto, Tabatinga, Motuca, Itápolis e Nova Europa, por enquanto, em um caso. Itápolis tinha um, mas foi descartado. Em Boa Esperança segue um suspeito. Em Ibaté aumentou, mais um suspeito, eram 4, agora são 5. Uma morte a ser investigada. Santa Lúcia, 10 suspeitos. Rincão, 5. Jaboticabal tem 9 casos positivos, 13 suspeitos, 12 estão internados. Ainda não tivemos morte em Jaboticabal. Taquaritinga são 4. Sertãozinho, hoje pela manhã, faleceu um bebê de apenas 2 meses de idade, mas não de corona, e sim, segundo o testado de óbito, essa criança que estava internada desde o último dia 25, faleceu pela questão da dengue, que também preocupa a região. Agora, em relação às cidades, né, de porte maior, Matão, 24 casos, 2 positivos, 1 aguardando contraprova e 3 mortes. Sertãozinho, 43 notificações, nenhum caso e 2 óbitos suspeitos. Em Araraquara, 40 notificações, 30 suspeitos, 3 casos positivos no dia de hoje.
e a gente aguarda aí uma morte suspeita. A outra morte foi confirmada, né, daquele senhor que faleceu e que deu positivo. São Carlos aumentou mais um caso suspeito, agora são 62 casos suspeitos, 2 positivos e 6 mortes. E em Franca, 69 notificações, 11 suspeitos, 1 caso positivo e 2 mortes suspeitas. É o balanço, por enquanto, da nossa região. Ribeirão Preto, deixa eu achar aqui Ribeirão Preto, porque está uma confusão aqui danada. 47, aumentou um caso hoje, 2 casos agora positivos na cidade de Ribeirão Preto, 47 casos positivos, 17 aguardam a contraprova e 151 estão sendo investigados. É o balanço da nossa região, Giovanni, e todas as pessoas que acompanham aí o nosso trabalho. Lembrando que hoje o PROCON esteve circulando pela cidade, multou 2 estabelecimentos comerciais e em um outro, que tem 2 lojas em Araraquara, uma na 2 e uma na Alameda Paulista, esse estabelecimento, os 2 foram visitados, mas estavam dentro do que prevê a lei, que é o drive-thru. Agora, esses outros 2, no ramo de bebida na Luiz Alberto e uma loja de conveniências em um posto de gasolina na Alameda Paulista, a multa foi de 100 UFM, que é a Unidade Fiscal Municipal. A multa cabe recurso, mas cada uma delas no valor de aproximadamente R$ 5.700, Giovanni. Tá certo, então, a Prefeitura do município de Araraquara fazer o seu trabalho na fiscalização. E, Baldassari, não sei se você andou pela cidade ontem e andou pela cidade hoje, mas a redução foi significativa e muito, mas muito grande em relação ao movimento que tinha ontem. Hoje a cidade estava bem deserta. Será que foi por causa do anúncio dos 3 casos que foi anunciado pela manhã e a confirmação da morte pelo Covid-19? Eu tinha essa esperança, que a hora que anunciasse tivesse algum positivo, realmente iria ter essa sensação de número de pessoas reduzidas andando pela rua. Na realidade, Giovanni, o que a gente percebia era o seguinte, né? Como a prefeitura vinha dizendo e anunciando, né, de que não havia ainda nenhum caso confirmado, parece que o araraquarense estava meio assim, né? Meu Deus, é araraquarense, a coisa aqui não vai pegar. A partir do momento que hoje a nossa secretária da Saúde anunciou os 3 casos positivos, sendo que 1, né, é em relação à morte deste senhor e 2 em hospitais particulares da cidade, parece que o araraquarense acordou, realmente o movimento caiu sensivelmente pelas ruas da cidade, principalmente as principais vias. Eu moro bem próximo aqui da Via Expressa e o movimento a gente percebe que caiu muito. Eu passei hoje pela Bento de Abreu, passei pela Avenida 36, desci a Rua 3, realmente eu percebi que o povo parece que se assustou, viu? Inclusive o Ivan, né, já na sua abertura aí, já fez a colocação, né, de que agora também o Parque Infantil da 3 foi interditado esta tarde pela Prefeitura, está lá uma viatura da Guarda Municipal e acabou fazer ginástica, correr, enfim, a ordem realmente é ficar em casa, Giovanni. Tá certo, então, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, que confirmou essa tese hoje de que ainda é para que se fique em casa. Baldassari, em nome da Imobiliária Borsari, você já tem as informações da polícia? Nós temos aqui as informações da polícia em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e residências em condomínio. Está querendo alugar o seu imóvel? Vá com a Borsari, faça lá um contrato, porque é coisa garantida. Borsari Imóveis, pelo site borsarimóveis.com.br. Tivemos 2 tráficos aqui na cidade de Araraquara durante a madrugada, um rapaz de 21 anos, o outro de 24. Nós tivemos também um homem embriagado agora à tarde, que foi socorrido até a UPA por uma viatura do SAMU. O pessoal encharca o caco aí, mesmo na época do corona, né? E tivemos uma mulher que sofreu uma queda acidental em sua residência e foi levada para um hospital aqui da cidade com suspeita de fratura na bacia.
Tivemos em São Carlos um acidente envolvendo uma colisão traseira, um carro e um ônibus. Gestante dirigia o carro e foi socorrida pelo SAMU porque se queixava de muita dor na altura da barriga. Em Itápolis, uma mulher de 21 anos foi presa por tráfico, denúncia anônima, ela guardava em seu sutiã pedras de crack e também certa quantia em maconha. E a ocorrência mais grave, a nível já de região, foi um roubo em um sítio em São Lourenço do Turvo, onde contou com a participação do Tático de Araraquara, policiais de Itápolis e também de Taquaritinga. Houve um cerco, a polícia chegou no momento em que os reféns estavam amarrados e os homens, 4 homens fortemente armados e encapuçados, fugiram para o meio do mato. A polícia conseguiu libertar os reféns e fez a apreensão de uma espingarda, de 3 motos e também de um veículo que os bandidos largaram para trás. As 3 motos, produto de furto lá na cidade de Ibitinga. As informações da polícia em nome de Borsari Imóveis. Você compra, vende, aluga e administra. Borsari, hoje você acessa pelo site borsarimóveis.com.br. A gente volta daqui a pouco, Giovanni. Tá certo então, Baldassari, você volta daqui a pouquinho para participar do RCIA Debate. E eu já vou trazendo as informações que chegam de São Paulo. Nas notícias de São Paulo, o novo coronavírus provocou 136 mortes na capital e onde 231 pessoas estão internadas em estado grave com o Covid-19. Esse resultado é da capital e do interior, informou o governo do estado. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o governador João Dória, do PSDB, disse que deve recorrer à justiça se o presidente Jair Bolsonaro, de fato, decretar a reabertura do comércio no estado, que está em quarentena. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas contaminadas no Brasil. E também, nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional para reforçar a segurança em situações com distribuição de alimentos e insumos médicos, controles sanitários e para evitar saques e vandalismos. Porém, vamos assistir à fala do governador João Dória na entrevista coletiva hoje, na hora do almoço. 31 de março. O governo do Estado de São Paulo anuncia neste momento o repasse de 100 milhões de reais para 300 santas casas do Estado de São Paulo, para auxiliar também hospitais municipais, hospitais que são controlados pelos municípios, por 120 dias até 31 de julho. Este recurso será repassado todos os meses, ao longo destes meses, abril, maio, junho e julho, totalizando, repito, 100 milhões de reais, portanto o valor mensal é de 25 milhões de reais, para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O objetivo é que estes hospitais aumentem a sua capacidade de atendimento, os hospitais municipais, os 126 hospitais municipais, e desafoguem os hospitais. São exatamente 19h16. Vamos para um rápido intervalinho e voltamos dentro de instantes com as notícias de Araraquara e o RCIA Debate. Até já! Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil.
Souza Ramos, assessoria contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. São exatamente 19 horas e 18 minutos. Nós já estamos com o Matheus na ponta da linha, porém antes nós vamos para as informações da Câmara Municipal. Pulverização com solução de cloro, suspensão da instalação de radares móveis e redução na tarifa de pedágio de Bueno de Andrada estavam entre as indicações feitas pelos vereadores de Araraquara em meio às ações que estão sendo tomadas para impedir a chegada do Covid-19 à cidade, com o objetivo de contribuir para a contenção do novo coronavírus. Uma das propostas apresentadas no Legislativo é a pulverização das principais ruas e pontos de maior movimento da cidade, como produto à base de água e cloro com alta concentração. O pedido é assinado pelo presidente da Câmara da Casa de Leis, o Tenente Santana. O mesmo parlamentar assina o pedido ao prefeito Edinho Silva para suspender a instalação de radares móveis na cidade de Araraquara durante o período da pandemia do novo coronavírus. Ainda relacionado ao trânsito, medida assinada pela mesa diretora da Casa de Leis pede à Prefeitura também a redução de 50% do valor cobrado no pedágio de Bueno de Andrada. Há também medidas relacionadas ao Departamento Autônomo de Água e Esgotos, pedido do vereador Magal Verri, que propõe o cancelamento da cobrança nas contas, fazendo o levantamento dos valores pela média a partir do mês de abril. Bom, Matheus, está aí, portanto, a Câmara Municipal, que hoje teve sessão. Daqui a pouco o Ivan Roberto vai trazer mais detalhes, se movimentando também na busca de tentar ajudar a população da cidade de Araraquara. Certo, Matheus? Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, parece que a preocupação sobre o combate ao coronavírus chegou na sessão da Câmara, chegou para os vereadores, e eles começam aí a apresentar algumas ideias, algumas mais mirabolantes, outras mais objetivas para ajudar no combate, mas já começam a se mexer e se articular para dar a sua contribuição. Ô, Matheus, eu gostaria que você trouxesse uma importante informação a respeito de uma notícia, das notícias que você fez um apanhado geral e um resumo do que aconteceu nas últimas horas aqui na cidade de Araraquara. Quais são os assuntos que estão aí movimentando a cidade? Eu trago dois assuntos hoje para a gente refletir, debater, informar as pessoas. Um que trata diretamente sobre a questão do combate ao coronavírus, e o outro que tem que trazer uma reflexão para os nossos co-irmãos, para as nossas irmãs aqui da cidade de Araraquara. O primeiro é que a partir desta quarta-feira, o Bom Prato de Araraquara vai passar a servir jantar aqui na Avenida 22 de Agosto, na Vila Xavier, número 138. Né? É uma informação que nós demos ontem, de que o governador João Dória tinha decidido abrir o Bom Prato, reabrir o Bom Prato, agora com atendimento com materiais plásticos para evitar a disseminação do vírus. E aqui em Araraquara vai ser a partir desta quarta-feira que o Bom Prato ele vai abrir, vai servir café da manhã, vai servir almoço, vai servir o jantar. O café da manhã 50 centavos, o almoço e o jantar serão R$1. Esse é o valor de cada. Isso vale para todas as 59 unidades de todo o estado de São Paulo, que vão passar a servir café da manhã das 7 às 9, na parte da manhã, o almoço das 10 horas até as 15 horas, e os jantares serão das 5h30 até as 7h30 da noite, aí para o pessoal se organizar. Outra informação que vale a pena a gente trazer, Giovanni, é que pela segunda vez consecutiva, desde a data de ontem, a cidade de Araraquara acabou amanhecendo com fumaça de queimadas, né? Ao que consta, as queimadas chegaram mais cedo em Araraquara, em várias regiões da cidade. As reclamações são as mesmas: fumaça e cheiro de queimado. No último sábado, dia 28, a área de triagem e transbordo da estação de tratamento de resíduos da construção civil, localizada lá no Jardim Pinheiros, foi incendiada em 3 pontos diferentes, ou seja, ato criminoso.
fazendo com que a fumaça se alastrasse pela cidade. No domingo, dia 30, a autarquia e a prefeitura trabalharam para aterrar o material e diminuir a propagação da fumaça. E nesta segunda-feira, dia 31, durante a noite, foi possível perceber o cheiro e a fumaça no ar, fazendo com que muitos munícipes de vários pontos da cidade reclamassem, principalmente na região da Vila Xavier, Vila Cedenho, Alameda Paulista, onde é possível visualizar a fumaça na área central. É importante a gente trazer, nesse momento, uma reflexão para os nossos irmãos e irmãs aqui da cidade de Araraquara e de todas as cidades que nós estamos chegando com o nosso RCA Notícias, de que o maior problema do Covid-19 é a falta de respiração nas pessoas. As pessoas não conseguem respirar, as pessoas têm muita dificuldade de manter a sua respiração normalizada, é preciso estar internado, é preciso de respiração mecânica. Então, e ontem nós informamos que houve um aumento de 118% de internações por causa de crise respiratória no Brasil, ou seja, nós estamos num momento muito delicado, né? Se nós pegarmos os quadros mais sensíveis de crianças com asma, adultos com outros problemas respiratórios, esse tipo de atitude só piora a nossa situação. É preciso deixar que o sistema de saúde se reorganize, é preciso deixar que as autoridades se reorganizem. Nós não podemos piorar a situação que está. Tá certo, Matheus. E falando a respeito do Covid-19 aqui na cidade de Araraquara, 3 casos de pacientes internados na rede privada de Araraquara deram positivo para o Covid-19 na manhã desta terça-feira. Desses pacientes, um deles é o senhor de 81 anos, que foi a óbito neste final de semana, e outros 2 que se encontram internados, um de 53 anos e o outro de 56 anos, sendo que um deles está entubado e o outro responde bem ao tratamento. Gostaria de ouvir agora a fala e no momento em que a secretária da Saúde, Eliana Oraim, ela acabou anunciando hoje pela manhã. Bom dia, estamos aqui para um boletim extraordinário do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus. Neste momento, precisamente neste momento, há 10 minutos atrás, recebemos a informação que 3 casos de pacientes internados na rede privada de Araraquara foram confirmados com o vírus coronavírus. Desses pacientes, um deles é um senhor de 81 anos que foi a óbito neste final de semana e outros 2 que se encontram internados. A idade desses pacientes, um é de 53 anos e outro de 56 anos, tendo que um desses está entubado e o outro paciente responde bem ao tratamento. São pacientes da rede privada. Nós, várias vezes, nos comprometemos com essa transparência para a população de Araraquara, que assim que tivéssemos casos confirmados, viríamos a público informá-los, e estamos fazendo isto. Reforçando que, como em todas as falas do comitê, ou falas provenientes dos meios oficiais da Prefeitura de Araraquara, nós já esperávamos essa confirmação, porque clinicamente esses pacientes tinham todos os sinais e sintomas do coronavírus, assim como tinham histórias de contatos, 2 deles na cidade de São Paulo. Ressaltamos também que o nosso sistema de bloqueio, através das nossas visitas, já fizeram acesso a essas 3 famílias, já estão sendo acompanhadas, assim como estamos estendendo a ação para outras pessoas que porventura tiveram qualquer contato com um desses 3 pessoas confirmadas neste momento em Araraquara com o coronavírus. Ademais, a população pode ficar tranquila, nós estamos tomando todas as providências, estamos estruturando a rede, nossa unidade da Vila Xavier, com toda a estrutura de leitos de UTI e leitos de retaguarda, está quase praticamente pronta, assim como segue
em ritmo acelerado as obras do nosso hospital de solidariedade, né, o nosso hospital de campanha, para a garantia do atendimento da nossa população. Era algo previsto, todos nós, em todos os nossos momentos, dissemos, né, que acreditávamos que o vírus, né, já estava circulando em Araraquara, assim como Araraquara e região, pois nossa cidade não é uma ilha, né, e estamos trabalhando todos em conjunto para enfrentar essa pandemia que se encontra no mundo como um todo, atingindo a todos nós. Então estamos empenhados, aguardamos a liberação de mais exames. Gostaria também de ressaltar, né, que recebemos 5 resultados, desses 3 confirmados da rede privada e mais 2 que foram também descartados, foram dados negativos de pessoas também internadas e que já tiveram alta. Nossos exames devem estar iniciando entre amanhã ou quinta-feira, através da Unesp, sempre com a rapidez, né? Vamos ter a rapidez dentro de 24 horas, assim que o nosso laboratório da Unesp estiver com o kit em mãos, para poder estar testando todos os pacientes internados e os nossos funcionários da área da saúde. Fiquem tranquilos, Araraquara está preparada, a equipe de saúde municipal, assim como da rede privada, está preparada para garantir a qualidade da assistência. Voltamos à noite com mais informações. Muito obrigada. A secretária da Saúde, Eliana Naim, disse ainda que já aguardava por essas confirmações, pois esses pacientes tinham todos os sinais e sintomas do Covid-19. Com este resultado, a cidade ainda aguarda o laudo para 28 casos suspeitos. Vamos para um rápido intervalo, são exatamente 19 horas e 30 minutos, para que possamos posicionar toda a nossa equipe para o RCA Debate desta terça-feira. Até já. Conheça os serviços da Souza Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. São exatamente 19 horas e 31 minutos, aqui na cidade de Araraquara. Estamos com toda a nossa equipe reunida, mas antes de dar início ao debate, ao RCA Debate, eu gostaria de frisar que a Panificadora Pérola, na região norte, ali no balão de entrada, no bairro do Seu Midei, está tomando todas as medidas necessárias de segurança para que você, cliente, possa ser atendido com conforto e segurança. As medidas adotadas pelo Anísio e toda a sua equipe. Vale lembrar que está funcionando com horário reduzido, as medidas em servir o álcool gel logo na entrada para a higienização das mãos, com as marcações, com as distâncias corretas. Essas foram as medidas adotadas pelo Anísio. E ele pede também para que você vá sozinho, não leve o seu filho para fazer as compras, até mesmo porque você estará protegendo a saúde do seu filho.
Bom, pessoal, estamos aqui reunidos, já estamos com o Ivan Roberto, com o Carlos Alberto Baldassari e também com o Matheus Santos. Antes de entrar nas perguntas que eu tenho a fazer a vocês para dar início ao debate, eu gostaria que o Ivan Roberto trouxesse algumas informações a respeito dos seus destaques que foram passados no início do RCI A Notícias. Bem, Giovanni, um abraço a Matheus Baldassari. O que a gente deve aproveitar, até mesmo o gancho dado pelo Matheus, é sobre essa questão do incêndio criminoso no lixão e a fumaça que se espalhou pela cidade, chegando até mesmo a Américo Brasilense, de sábado para cá. No momento em que a comunidade em seu todo busca respirar um ar puro, que é basicamente o remédio natural para a saúde, Araraquara está pagando o preço da irresponsabilidade de indivíduos que praticamente não se atêm ao drama ocasionado pelo coronavírus. O incêndio provocado no lixão, localizado lá no Jardim Pinheiros, em pelo menos 3 pontos diferentes, como citou o Matheus, fez com que essa fumaça se alastrasse pela cidade e também alguns municípios da nossa região. E quem acordou no domingo cedo sabendo que o ar fresco pela manhã ajuda a oxigenar os pulmões e também beneficia a circulação do sangue, já que é o horário em que se concentra menos impurezas no ar, estando disposto a caminhadas e também a exercícios, viu naquela oportunidade que não era bem assim. Só fumaça e cheiro de plástico queimado. Bem, nesta segunda-feira à noite, foi possível ainda perceber o cheiro e a fumaça no ar, fazendo com que os moradores de vários pontos da cidade reclamassem, principalmente na região da Vila Xavier. Para os especialistas, Giovanni, Matheus, Baldassari, dentre estes especialistas, nós destacamos o pneumologista renomado, que é o Marcos Arbex. Ele tem dito que a respiração é fundamental para manter o bom funcionamento dos pulmões e de todo o corpo humano, é lógico, sendo essencial para o nosso bem-estar. Agora, o que ocorreu no sábado à noite no lixão, proximidades do Pinheirinho, pouco ou quase nada vai se saber quem são os autores, mas o pior de tudo, que além dos estragos ocasionados à saúde pública, exigiu-se o trabalho dos bombeiros, dos profissionais do DAI, para o aterramento do material e a diminuição da propagação da fumaça. Além disso, a presença da polícia científica, a elaboração do boletim policial também não vão trazer bem-estar e qualidade de vida às pessoas. Pode trazer, isso sim, segurança, mas nós entendemos que numa circunstância como essa, é evidente que o contribuinte estará pagando mais uma conta, a conta praticada por um ato irresponsável de um cafajeste ou mais cafajestes. E nesta segunda-feira, o nosso homem-pássaro, o Igor Villagranda, sobrevoou com seu drone a área totalmente destruída pelo fogo, lamentando também o ocorrido. Inclusive, essa matéria, esse comentário que nós estamos fazendo, ele está inserido em nosso portal RCA. E quem quiser ver com mais detalhes, inclusive as fotografias feitas pelo Igor, é só acessar o nosso portal e terá conhecimento disso tudo. Mas o que eu queria completar em relação a essa nota é que o DAI ele acabou se manifestando ao nosso portal. E o DAI informa que o incêndio ocorrido na área de triagem e transbordo da estação de tratamento
de resíduos da construção civil no último sábado, as chamas e a propagação foram contidas na mesma noite de sábado e madrugada deste domingo por equipes do Corpo de Bombeiros com auxílio de caminhões-pipa do Departamento Autônomo de Água e Esgoto. As equipes prosseguiram com os trabalhos, vejam só, nestas segunda e terça-feira, com o intuito de conter a emissão de fumaça do incêndio, em tese criminoso que está sob investigação da Polícia Civil. Por se tratar de resíduos de vegetação, mesmo não havendo mais fogo e chamas no local, há a permanência da emissão de fumaça pela própria característica do material queimado. Nesse sentido, equipes do DAI trabalham no local ininterruptamente para resolver as leiras e, ao mesmo tempo, abafar com terra o material queimado. A previsão é que os serviços de abafamento sejam concluídos até amanhã, quarta-feira. O superintendente do DAI, Dorizete Simeone, a diretora de gestão ambiental, Kátia Mateu, o gerente de resíduos especiais, Marcos Scalise, e o gerente de fiscalização e licenciamento ambiental, Arthur Osório, estiveram hoje na estação junto com representantes do Corpo de Bombeiros que avaliaram o procedimento adotado pelo DAI como correto. Então, era essa a informação que nós tínhamos em relação a essa notícia apresentada desde o dia de ontem pelo nosso portal RCA. Lamentavelmente, nós temos que conviver com essas situações. Não há como, porque cabeça vazia, como dizia meu avô, é a oficina do capeta. E então, aquele que não tem nada que fazer na vida vai lá e taca fogo no lixão da prefeitura. Está aí, portanto. Eu gostaria que, antes da gente dar início ao RCA Debate, são exatamente 19 horas e 40 minutos. Baldassarre, você teve atualização de mais alguma informação aí da cidade de Ribeirão Preto, São Carlos? Até mesmo porque é depois das 19 horas que eles começam a soltar os boletins. O que nós temos aqui, né, para quem está inclusive chegando agora no portal, são os números de Ribeirão Preto, Matão, Araraquara, São Carlos e Jaboticabal. Ribeirão Preto, o prefeito, gravou uma live agora há pouco e acabou aí, né, notificando mais um caso positivo. Eram 46, agora foram para 47 casos positivos em Ribeirão Preto e 17 casos em 24 suspeitos. Baldassarre, você poderia repetir? Baldassarre, você poderia repetir, porque o seu sinal ele acabou dificultando a audição dos nossos seguidores. Vamos lá, então. Ribeirão Preto, 151 pessoas estão sendo monitoradas, um caso confirmado a mais hoje na cidade de Ribeirão. Eram 46, agora são 47. E 17 pessoas já testaram positivo e aguardam a contraprova. Matão, 24 suspeitos, 2 positivos, 1 aguarda a contraprova, 3 mortes suspeitas. São Carlos, 73 notificações, 62 pessoas estão sendo acompanhadas, 2 mortes, aliás, 2 casos positivos e 6 mortes suspeitas na cidade de São Carlos. Jaboticabal, 97 notificações, 13 casos suspeitos, 9 deram positivo. Jaboticabal, felizmente, ainda nenhuma morte. E Araraquara, a Eliana deu aí o boletim hoje, né? São 40 notificações, 30 suspeitos, 3 casos positivos, sendo uma morte no final de semana, e tivemos também aí uma morte suspeita. É a situação que vive aí a nossa região em relação ao coronavírus. Lembrando que hoje o PROCON esteve em 3 estabelecimentos comerciais, em uma loja que trabalha com alimentação na Rua 2 e tem uma filial na Alameda Paulista. Estava dentro do que prevê o decreto,
com o food truck, e também tivemos, aliás, o drive-thru, não o food truck, e tivemos a notificação em 100 unidades fiscal municipal, que é uma multa de R$ 5.700. Uma loja do ramo de bebidas da Luiz Alberto, que estava lá com as portas abertas e um entra e sai sem nenhuma coordenação de fila e coisa parecida, e também uma loja de conveniências em um posto de gasolina na Alameda Paulista, onde tentaram alegar que seria ali tipo um mercado, só que não se enquadrou dentro disso, também foi multado e agora cabe recurso. Mas vale a gente aí, né, frisar e orientar, né? Se a ordem é manter as portas fechadas, vamos obedecer, porque as denúncias chegam e apesar do PROCON de Araraquara não ter um número muito grande de pessoas que trabalham na fiscalização, a fiscalização está atenta e vai em cima da denúncia, Giovanni. Tá certo então, Baldassarri. Lembrando que o país tem 201 óbitos, 5.717 casos por Covid-19. São Paulo lidera com 136 casos, 67,66% dos casos é de São Paulo. 32,33% estão divididos com outros estados. Bom, vamos dar início então ao RCIA Debate. E a minha primeira pergunta que vai para o Matheus, para o Ivan Roberto e principalmente para o Baldassarri, após a confirmação dos casos em Araraquara, o comportamento do araraquarense deve mudar? Começando pelo Ivan Roberto. É evidente que sim, né? Todas as precauções, elas devem ser tomadas e a população deve segui-las. Veja só o caso do Parque Infantil neste final de tarde. Pelo menos por algum tempo, ninguém vai poder caminhar pelo Parque Infantil ocupando a sua pista por toda a extensão. A decisão foi tomada nesta tarde pela Prefeitura, visando coibir a circulação por conta da propagação do coronavírus. Agentes da Guarda Municipal, eles se mantêm atentos em pontos estratégicos, impedindo que as pessoas passem pelo cordão, pelos cavaletes de isolamento. Então, o que se observa é que, após a confirmação desses casos suspeitos, como já foi dito, e até mesmo de uma morte causada pela doença, as medidas elas estão se tornando cada vez mais drásticas, confessou um morador à nossa reportagem, ele que está habituado a acompanhar a movimentação das pessoas em suas caminhadas. Então, Giovanni, é evidente que todos devem seguir à risca e o melhor caminho é o isolamento neste momento, dada a propagação dos casos suspeitos em Araraquara, principalmente. Matheus, você acredita nessa mudança de comportamento dos araraquarenses? Olha, Giovanni, primeiro uma boa noite aos companheiros de bancada aí, esses dois mestres, Baldassarri e o Ivan. Eu espero que sim. Eu espero que as pessoas, aqueles que ainda estavam resistentes para entenderem a gravidade do momento que a gente vive, eu espero que elas se sensibilizem e entendam isso, né? Hoje nós somos apenas o único país que tem algum tipo de resistência do ponto de vista de compreender a importância de se enfrentar o Covid-19, né? O próprio presidente Donald Trump dos Estados Unidos deu uma declaração há pouco, antes da gente entrar ao vivo, dizendo que as próximas 2 semanas serão as 2 semanas de maior tensão nos Estados Unidos desde a Guerra Fria. Então ele está colocando todas essas questões para que os próprios cidadãos norte-americanos entendam. Aqui a gente não vê essa mesma preocupação. Quem sabe agora, tendo alguns casos mais próximos, com grande infelicidade, de termos um irmão nosso que chegou a óbito, as pessoas entendam a importância de se cuidar, de se prevenir e diminuírem a circulação social. Baldassarri,
na sua opinião, o ministro da Saúde, Mandetta, está ganhando popularidade, agora trouxe o Sérgio Moro para debaixo, para próximo dele, tem apoio do João Dória, ele está minando um pouco a voz do presidente? Olha, é uma situação que a gente está acompanhando, né, muito de perto aí pelos grandes órgãos de imprensa, e o que a gente vê é que ele vai arrebanhando as principais figuras e vai na contramão do presidente. Eu não sei até onde isso vai segurar a barra do Mandetta como o ministro da Saúde. Mas ontem eu senti que ele deu uma recuada no depoimento, foi o último a falar, já não fala mais sozinho, colocaram vários ministros para falar junto, talvez para tirar um pouco a força dele. Mas agora, com o ministro Moro aliado a ele, eu acho que ele dá um salto, né, em relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu acho que ele tem que medir as palavras, porque o mundo inteiro está vendo, né, a situação, e parece que ele continua aí dando uma de herói, e a situação parece que não é bem por aí, né? Tem lá os seus méritos, mas num momento desse, tem hora que é melhor ficar com a boca fechada, viu, Giovanni? Ivan Roberto, você acredita que o governo vai reconhecer o erro hoje, principalmente ao publicar que a fala, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ao pronunciar que a fala do diretor superintendente da Organização Mundial de Saúde, o Tedros, ele de repente estava alinhado com essa fala e depois vem o superintendente em seguida dizer que ele não quis dizer nada disso. Eu tenho até a fala dele aqui, como nós já estamos no tempo, já estourando praticamente o nosso tempo, mas uma das principais ações do superintendente foi dizer que ele também já passou por situações difíceis na vida, entende a situação de cada um buscar o seu pão, mas que neste momento é o momento de se dar mais valor e se preservar a vida. A fala do presidente, será que ele vai reconhecer o erro daqui a pouco no seu pronunciamento, Ivan? Ele pode até reconhecer neste momento o que falou, mas como das outras vezes, ele vai reconhecer as falas e no dia seguinte ele vai repetir outras bobagens. Então, é muito complicada essa situação quando se tem dois parâmetros, um é da política e o outro é da saúde pública. As coisas elas não poderiam nunca, jamais se misturarem. E o que estão fazendo uma parte da imprensa começa a focar o ministro da Saúde como um provável candidato juntamente com o Moro, e do outro lado o Bolsonaro tentando se salvar na canoa. Então são essas situações, essa misturada, é o samba do crioulo doido que se cria dentro da política e dentro da área da saúde. As coisas teriam que caminhar de forma distintas, diferentes, mas quando a pessoa tem o poder na mão e tem a ganância por esse poder, sai de baixo, meu filho, porque a coisa arrebenta. Então, às vezes, o que nós sentimos é que o povo ele fica meio distanciado dessa situação, enquanto que os grandes ficam discutindo quem vai ser o dono da marmelada. Tá certo, então. Matheus, você acredita que essa fala do Tedros Adhanom, ela não foi bem interpretada, então, pelo Bolsonaro? Olha, Giovanni, fazendo um compilado do que anda acontecendo, a mudança no formato da coletiva de imprensa que o Balda trouxe, onde o ministro Mandetta não tem mais o protagonismo que ele tinha antes. O sumiço do ministro Sérgio Moro, que reapareceu só hoje na coletiva de imprensa. Um grande órgão de imprensa de âmbito nacional publicou há pouco agora no seu Twitter de que o presidente Bolsonaro já teria até chegado às lágrimas em diálogo com os militares porque está se sentindo isolado. E aí eu faço uma ponte com o que o Ivan colocou, né? Se pegarmos todas as autoridades públicas desse país, apenas o presidente Bolsonaro enxergou no combate ao Covid-19 uma maneira de tirar proveito político. Só que ele escolheu o lado errado da história, porque desde o início nós estamos falando que não requer muito esperar debater ou criticar o Bolsonaro. Os próprios fatos vão acabar engolindo
essa narrativa de que não passa de uma gripezinha, não passa de um resfriadinho, a coisa é séria. Hoje o Bolsonaro perdeu o seu único aliado internacional, que é o presidente Donald Trump. Eu acabei de passar a informação que ele vai endurecer as medidas de isolamento, vai diminuir a circulação, vai enviar os cheques para os trabalhadores que estão em casa. Enquanto isso, o Congresso trabalha e vem trabalhando bastante. Aprovou ontem no Senado, depois de ter aprovado na Câmara, a renda básica emergencial, que a gente já notificou aqui, e o ministro da Economia, que segue as orientações do presidente da República, informou que vai demorar de 2 a 3 semanas para que se apresente o formato de como esses míseros R$600 chegarão aos desempregados, aos trabalhadores informais. Então, assim, me parece que o caldo político que o Bolsonaro escolheu para o enfrentamento do Covid-19 vai terminar muito salgado para ele. As grandes figuras, ou as poucas grandes figuras do seu governo, e aí eu não coloco o ministro Paulo Guedes, acho que o Paulo Guedes é o cara errado para a hora errada, mas as outras grandes figuras, como Mandetta e o próprio Sérgio Moro, já se afastam do Bolsonaro, ele já se isola na ala militar, e mesmo assim, se pegarmos as declarações do principal militar no seu governo, que é o seu vice, o próprio vice já desmentiu ele por algumas dezenas de vezes aí. Então é o que a gente está assistindo no Brasil, uma guerra de informações, onde o presidente tenta tirar lasquinhas políticas de um assunto muito sério e que vai engolir a ele, a própria história dele e o mandato. Tá certo, então. Eu já vou fazer a rodada final aqui. Gostaria de saber se o Ivan Roberto tem mais alguma informação a ser destacada para que possamos fechar a nossa roda do RCIA Debate. Apenas nesse fechamento, Giovanni, confirmar aquilo que dissemos na abertura, que a Câmara Municipal de Araraquara teve mais uma sessão ordinária realizada com as restrições deste período de combate à epidemia causada pelo novo coronavírus. Os vereadores discutiram, então, hoje à tarde e aprovaram também mais um projeto relacionado ao combate da pandemia. O projeto ratifica a abertura de crédito adicional extraordinário no valor de R$ 335.851 para aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde de insumos para a vigilância epidemiológica. O recurso é proveniente de aportes recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde em razão de ações trabalhistas, como forma de reparo de danos causados à sociedade pelas empresas processadas. Então, era a notícia final que eu tinha para esta terça-feira, e agradeço uma vez mais a gentileza de todos. Tá certo, Ivan. Que você tenha uma boa noite. Matheus Santos. Apenas informando que a Prefeitura de Araraquara divulgou aí o boletim da data de hoje, e aí são 44 casos notificados, 30 pessoas foram internadas, dessas 15 já receberam alta e 12 permanecem internadas. Foram registrados, portanto, 3 óbitos, e um deles foi dado positivo e outros 2 ainda estão sob suspeita, né? Informar para as pessoas aí continuarem tomando cuidado, porque a partir de agora esses números vão surgir, como a gente já tinha dito ontem, vão surgir com mais frequência. E só mais uma informação, Giovanni, é importante as pessoas saberem que ainda nós não tivemos aprovado e nem apresentado nenhum tipo de pacote emergencial para o setor econômico. As micro e pequenas empresas, que são 70% que empregam nesse país, ainda estão a depender das ações das autoridades, principalmente da Presidência da República. É preciso que isso aconteça nos próximos dias, antes que essas empresas entrem num loop que elas não conseguem se recuperar mais. Tá certo então, Matheus. Baldassarri, o seu destaque final? Para finalizar, né, que sirva de exemplo para toda a população a atitude da Prefeitura esta tarde de ter fechado o parque infantil. A questão não é porque fechou o parque infantil, agora eu vou fazer caminhada ali ou aqui.
A questão é ficar em casa e evitar ao máximo sair pelas ruas. E um fato que eu gostei muito na entrevista, né, da participação da secretária da Saúde, é que a partir desta semana a Unesp de Araraquara começa a realizar os testes. Isso é muito importante para a cidade de Araraquara. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Ivan. O Baldassare, antes de encerrar, não só para a cidade de Araraquara, mas para todas as cidades que estão na região. E vale a pena lembrar que o governo do estado de São Paulo também está dando a permissão, né, credenciando também o HC de Ribeirão Preto para também fazer os testes do Covid-19. Então, o que eu estou percebendo é uma movimentação muito forte do governador do estado de São Paulo, João Dória, em conseguir colocar uma quantidade expressiva de laboratórios próximos das cidades de grande porte, com as microcidades que estão em volta, principalmente aqui, como se fosse Araraquara, tivesse Américo Brasilense, Santa Lúcia, Rincão, né, Taquaritinga. Então, a gente percebe que o governador do estado de São Paulo ele está realmente trabalhando nesse sentido. O Ivan já tinha dito isso daí antes de ontem, se eu não me engano, a respeito na sexta-feira, a respeito do credenciamento da Unesp, e agora vem essa notícia também da cidade de Ribeirão Preto, que o HC também é credenciado e vai poder realizar os testes do Covid-19. Exato. Quer falar alguma coisa, Ivan? Bom, pessoal, nós vamos encerrando o nosso RCIA Debate. Boa noite, Baldassare, boa noite, Ivan, boa noite, Matheus. Amanhã nós estaremos a postos a partir das 18 horas, trazendo mais informações de tudo aquilo que acontece em Araraquara, na região, no estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. As informações aqui de Araraquara, na primeira TV web da cidade da Morada do Sol, você acompanha aqui no RCIA Notícias. Tenham todos uma noite abençoada e até amanhã. Conheça os serviços da Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.